Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Salmo 124, que nós vamos ler o texto desse salmo, um salmo de degraus, um salmo de Davi. Muitos acreditam que é de Davi mesmo, né? E o salmista ele fala aqui algumas palavras que eu gostaria de refletir com você nessa noite. E o Salmo 124, irmãos, diz assim: Não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido, e a torrente teria passado por cima de nós, águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva, como um pássaro do laço do passarinheiro. Rompeu-se o laço e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor que fez os céus e a terra. Amém, irmãos? Nosso socorro está em o nome do Senhor que fez os céus e a terra. Eu convido você a fechar os seus olhos nesse instante para orarmos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pela sua palavra, Deus. Estamos aqui para meditar na sua palavra, para nos alimentarmos dela, Senhor, nesses dias de aflição. Sua palavra tem sido socorro, refúgio, alimento à nossa alma. E mais uma vez, ó Deus, essa noite eu clamo a Ti, que possamos sentir a Sua presença ao meditarmos na Sua palavra. Fala conosco, ó Deus, fala conosco, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, através da palavra sermos alimentados fortemente, ó Deus. Traz vitória a esse lar, a essa família que está cultuando conosco essa noite. No nome de Jesus Cristo, nós oramos agora, pedindo o Teu poder, Tua graça, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, o salmista, quando escreve esse salmo aqui, ele está trazendo à tona, faz menção do fato de que os seus inimigos foram terríveis contra o povo de Deus. Ele está mencionando aqui quão terrivelmente os seus inimigos se portaram contra o povo de Deus. Alguns estudiosos acreditam que esse salmo vem a se referir à saída do povo de Israel no período de exílio babilônico, quando eles estavam voltando para casa. Outros acreditam que possa ser exatamente o momento descrito ali em Neemias 6, quando ele fala que Neemias concluiu o templo, concluiu as reformas em Jerusalém, e Sanbalat e Tobias foram envergonhados no nome do Senhor, porque eles blasfemaram contra Deus, se levantaram contra Deus, se levantaram contra o povo de Deus e foram destruídos. Mas não importa qual seja o período a que esse salmo se refira, irmãos, o fato é que o salmista nos traz algumas reflexões aqui. E como se trata dos inimigos, quando nós falamos dos nossos inimigos, logo vem à nossa mente fazermos uma lista de todos os nossos inimigos, né? Precipitadamente nós nos colocamos a listar quem são os nossos inimigos. Mas antes de nós aplicarmos as lições desse salmo a respeito dos inimigos que nos vêm à mente, eu creio que seja importante que eu e você entendamos quem de fato são os nossos inimigos. Porque se você observar bem, o apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 6, no verso 12, que a nossa luta não é contra a carne, nem o sangue, nem principados ou potestades, nem os dominadores deste mundo tenebroso, e nem as forças espirituais do mal, nem a carne nem o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças malignas dos lugares celestiais. Pois veja, Paulo diz então que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra um inimigo espiritual. Não é um inimigo físico, mas é um inimigo espiritual. E quando Paulo fala acerca disso, irmãos, ele fala num contexto em que ele ensina os irmãos de Éfeso a se revestirem da armadura de Deus.
E segundo o apóstolo Paulo ali, a armadura de Deus não é uma armadura física, é uma armadura espiritual. E não somente é uma armadura espiritual, mas também os inimigos que ele está descrevendo, então no verso 12, como nós lemos, são inimigos espirituais, não são inimigos carnais. Nós não estamos diante de inimigos no âmbito carnal. Não são pessoas em particular que são os nossos inimigos. Não são indivíduos que são os nossos inimigos. Os nossos inimigos são dotados de pessoas no âmbito espiritual. Na verdade, não é pessoas, é no mundo espiritual. Os nossos inimigos, segundo o apóstolo Paulo aí nos deixa entender, é Satanás, seus demônios, seu império e todo o seu sistema. Esse é o inimigo do crente. E é por isso que eu e você não devemos nos revestir de armas físicas para lutar essa batalha que nós temos adiante de nós. Mas devemos nos revestir de armas espirituais para vencermos essas batalhas. Nós temos uma guerra sendo travada no reino celestial. Temos uma guerra sendo travada nos ares, no mundo espiritual. E eu e você fomos convocados por Deus para fazermos parte do exército de Deus, com armas espirituais da palavra de Deus, da oração, da vigilância, a sermos soldados valentes no mundo espiritual, para que possamos enfrentar esse inimigo espiritual, que é o diabo e todos os seus anjos e todo o seu sistema e império, e nós venceremos essa guerra no nome de Jesus. Eu e você estamos diante de uma guerra no âmbito espiritual. E agora que nós sabemos quem de fato é o nosso inimigo, já temos em mente que o nosso inimigo diz respeito ao reino de Satanás, nós podemos olhar para esse salmo e aplicarmos algumas lições ao nosso coração. E devemos fazer essa aplicação tendo em vista que nós estamos num momento de crise. Irmãos, nós estamos diante de nossos olhos, está acontecendo uma grande pandemia, uma trágica pandemia. Nesta semana, diariamente morreram quase 3.000 pessoas no Brasil, todos os dias. Pessoas estão sendo ceifadas por esse vírus. Esse vírus que no começo parecia estar distante de nós e que estava ceifando apenas pessoas com comorbidades, pessoas idosas, agora está bem perto de nós e está muito mais agressivo. Essa pandemia não está mais afetando, entre aspas, os vulneráveis, mas está afetando todo tipo de pessoa. Já não se sabe mais quem vai viver e quem vai morrer. Certamente você já chorou pela perda ou de um familiar, ou de um amigo, ou talvez uma figura pública que você admirava muito. Você já teve de entrar em luto por causa de alguém. Está chegando perto de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas, irmãos, de uma coisa eu sei, a despeito de todas essas aflições que estão cercando a humanidade, cercando os nossos lares e trazendo outros tipos de problemas, além da morte, além da enfermidade, trazendo problema financeiro, trazendo problema econômico, trazendo toda sorte de problemas. Nós estamos rodeados por essa catástrofe. Mas de uma coisa eu sei, irmãos, se o Senhor não estivesse em nosso lado, que mal seria contra nós, né? Uma coisa eu tenho certeza, irmãos, como diz o salmista, não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, nós teríamos sucumbido. Não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, eu e você não estaríamos mais aqui. Não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, você passaria fome. Não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, as portas não se abririam. Não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, as janelas dos céus não se abririam. Não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, não teríamos irmãos amados que, com o calor do seu amor, cuidariam uns dos outros. Não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, não teríamos mais a igreja. Não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, nós estaríamos numa situação catastrófica, nós estaríamos maus, nós estaríamos perdidos, não só danados fisicamente, mas pior que isso, danados espiritualmente.
não fora o Senhor que estivesse ao meu lado e ao seu lado, nós não teríamos razão para viver, esperança, alegria. Mas graças a Deus que o Senhor Jesus Cristo, Ele tem cuidado da sua igreja. E eu e você somos partes desse povo a quem o Senhor quer juntar debaixo das suas asas, como os pintinhos, e guardar e proteger, como diz o Salmo 91, a sombra do Onipotente. Nós podemos descansar, porque o Senhor está ao meu e ao seu lado. E ele diz aí no Salmo 124 que nós lemos no verso 1 e 2, ele fala isso: não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado. Diga outra vez, ó Israel, não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado. Veja, ele repete essa expressão. E ele repete essa expressão, irmãos, propositadamente, porque eu e você precisamos frisar isso em nosso coração. Ele está frisando essa grande verdade. Ele está mostrando para mim e para você que se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, nós estaríamos perdidos. Nós não saberíamos o que fazer da vida. Não teria um escape. Não teria uma esperança para viver. Nós que somos crentes, esperamos o porvir com grande ansiedade e entusiasmo. As pessoas que não conhecem a Deus ainda, muitos daqueles que talvez estejam até me ouvindo, estão distantes de Deus, estão enlamados, estão no lamaçal de pecados, estão sujos por causa de toda iniquidade, e você se vê preso no pecado distante de Deus. Você começa a perder as suas esperanças do porvir. Mas saiba que se você se limpar dessa sujeira pelo poder do Espírito Santo, olhando para Jesus, olhando para Deus, se voltar para Deus ainda hoje, se arrepender dos seus pecados, buscar no Senhor uma mudança de vida, você pode ter certeza que a esperança será restaurada a você. Porque se não fosse o Senhor que estivesse conosco, nós teríamos sucumbido há muito tempo, e você tem a oportunidade de ter o Senhor bem aí, ao seu lado, para te guiar, estendendo as suas mãos, te direcionar, mostrar um caminho certo, mostrar um caminho de vitória para a sua vida. Salmo, então, ele diz no verso 3, irmãos, que se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, ele fala assim: os nossos inimigos nos teriam engolidos vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Eles nos teriam engolidos vivos. Satanás, com seu poder, teria engolido vivo. Você sabe que a baleia jubarte é um animal de grande porte e ele se alimenta especialmente no verão. Começa o seu processo de engorda para no inverno entrar num processo de hibernação. E a baleia jubarte, ela se alimenta especialmente de grande quantidade de peixes. Ela captura, engole um cardume inteiro de peixes pequenos, como o crio, por exemplo. Ela vem e engole quase que um cardume inteiro. Quando ela abre a sua boca e consegue engolir ali em direção a um cardume, ela consegue engolir uma grande quantidade de peixes pequenos. E eu fico imaginando, irmãos, quando o texto diz aqui que nós seríamos engolidos vivos, e Satanás, com seu tenebroso poder, e nós, frágeis criaturas, poderíamos estar sendo engolidos vivos pelo diabo, através da pandemia, através da fome, através de todas as aflições da vida. Éramos para estar como os peixes pequenos num cardume, sendo engolidos vivos no mundo espiritual. E saiba que o diabo ele tem o desejo em seu âmago de engolir você, de trazer a você a inexistência, fazer você sumir do mapa, você não ser mais ninguém, de acabar com sua história, de pôr um fim na sua linha, pôr um fim na sua vida, de trazer tragicamente um final a você. Mas, irmãos, nós sabemos que o diabo será frustrado no seu plano de nos engolir, porque o Senhor esteve em nosso lado. Até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui sua mão nos sustentou, e nós fomos livres de todo o poder tenebroso de Satanás contra mim e contra você. O diabo não tem poder para engolir você, porque o Senhor esteve do nosso lado. O salmista está dizendo isso. Se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, seríamos engolidos vivos. Pois veja então que Satanás quer engolir você. Mas não somente isso, ele diz ainda no verso
4. As águas nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós. Águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Outra versão diz passado por cima de nossa alma. As águas teriam varrido, arrastado você. Uma outra coisa que o diabo quer fazer contra você é arrastar você como as águas arrastam, quer arrastar você para a perdição eterna. Em 2004, o mundo lamentou uma grande catástrofe que aconteceu no continente asiático. Na costa oeste de Sumatra, um abalo sísmico da maior magnitude já registrada em aparelhos, que aconteceu durante 10 minutos, trouxe uma grande maremoto na região da costa asiática. E como isso aconteceu, portanto, no meio do mar, as ondas vieram fortemente contra alguns países, 14 países asiáticos, entre eles a Tailândia, a Indonésia, o Sri Lanka e a Índia, que foram os que mais sofreram. E aquelas águas entraram nas cidades da costa da Ásia, desses países, e chegaram a uma altura de aproximadamente 30 metros, e invadiram casas, e invadiram cidade adentro, e naquela catástrofe morreram quase 230 mil pessoas. Depois essa catástrofe foi representada num filme chamado O Impossível. Se você não assistiu, vale a pena assistir, e esse filme retrata esse episódio. E aquelas pessoas que foram varridas, quase 230 mil pessoas que morreram afogadas, arrastadas, submergidas, e muitos corpos puxados de volta, mar adentro, foram ceifados naquele episódio, naquela catástrofe. E sabe, irmãos, o diabo ele quer fazer exatamente isso comigo e com você. Mas se você notar, nessa versão que eu citei, ele diz assim que as águas querem passar, os inimigos querem passar por cima de nós como as águas passando e arrastando a nossa alma. Pois veja, o diabo ele não tem tanto interesse de que você sofra fisicamente, quanto tem interesse de que a sua alma seja danada para sempre. O diabo não tem tanto interesse que você seja perdido no sentido da sua saúde física e integridade física, como ele tem interesse que você venha sofrer a perdição eterna, ser arrastado para o lago de fogo. Como águas de um maremoto, o diabo quer entrar na sua casa, na sua família, varrer tudo, puxar mar adentro, para te afogar no mar de perdição e fazer você se perder para sempre. Esse é o plano de Satanás para as famílias. E é isso que o diabo tem procurado fazer. É isso que o diabo quer fazer. Mas aqueles que andam com Deus podem dizer como o salmista: se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, nós teríamos sido arrastados vivos e a nossa alma estaria perdida. Mas graças a Deus, porque o Senhor esteve ao nosso lado e nos livrou desse grande mal. Graças a Deus. Você pode notar a respeito disso que eu estou dizendo, quando Jesus fala assim: não temam aquele que pode fazer mal ao corpo, mas tenham medo daquele que, além do corpo, pode lançar também a alma na perdição eterna. Não tenha tanta preocupação com a sua integridade física como a sua vida espiritual. Infelizmente, irmãos, não é isso que nós temos visto. As pessoas estão constantemente preocupadas com a sua própria integridade física do que com o seu relacionamento com Deus. Hoje, um irmão disse para mim assim: pastor, as pessoas não estão com mais medo do vírus do que estão temendo a Deus. As pessoas temem mais ao vírus do que temem a Deus. E isso é uma grande verdade. Porque mesmo diante de um cenário tão trágico como o nosso agora, temos visto pessoas que ainda estão com as costas viradas para Deus, ainda estão distantes de Deus, ainda estão buscando se preencher em artifícios humanos, em entretenimento, buscando satisfazer a sua alma em coisas fúteis, coisas dessa vida, não se voltam para Deus, não buscam a Deus, não buscam sua presença, não querem aprender da sua palavra, não querem
se aproximar de Deus, sentir sua presença, não estão orando mais como deveriam. Era para num momento desse as pessoas se sentirem mais motivadas a gastar mais tempo em oração, suplicando a presença de Deus, sendo sarados por dentro e por fora, mas ainda assim nós estamos diante de uma frieza espiritual tamanha que é inexplicável. E eu gostaria que você olhasse para dentro da sua própria alma e pensasse consigo mesmo, será que eu tenho tido essa sede de Deus como deveria ter? Será que todas essas coisas ruins que estão acontecendo estão me aproximando de Deus? Será que todas essas coisas ruins que estão acontecendo estão me levando mais para perto do Senhor? Você e eu somos convidados a olharmos para o espelho da alma e fazermos uma análise acerca do que nós estamos vivendo, o que está acontecendo no nosso interior. Não tenha tanto medo da sua integridade física quanto você deve temer o que vai acontecer com você na eternidade se você não estiver com o Senhor. Eu e você precisamos olhar mais para a alma do que para o físico, mais para dentro do que para fora, para o espelho da alma do que para o espelho físico, para sabermos o que há dentro de nós que precisa ser ajustado, precisa ser retirado, precisa ser renunciado, quais pecados ainda estão aqui, escondidos ali no nosso coração, que precisam ser lançados fora, para que possamos viver plenamente para o Senhor Jesus. O diabo quer arrastar você como as águas do mar, mas o Senhor Jesus esteve ao nosso lado e eu e você fomos livres desse mal. Se Deus está ao seu lado, tenha certeza, você pode até sofrer fisicamente algumas coisas das quais não estamos livres aqui nessa vida, mas jamais alguém pode tocar na sua alma, ela pertence a Deus. Isso deve trazer esperança ao seu coração e alegria também. Mas o texto não acabou, irmãos, ele diz ainda no verso 6, bendito seja o Senhor que não nos pôs por presa aos dentes deles. Ou seja, bendito seja o Senhor que não nos pôs por presa aos dentes de Satanás e dos nossos inimigos. Quando ele faz essa referência, ele está falando sobre dominação. No primeiro exemplo, Satanás quer engolir você. No segundo, Satanás quer arrastar você para a perdição eterna. E no terceiro exemplo aqui agora, Satanás quer dominar você. Quando um animal está com outro preso aos dentes, isso é sinal de domínio. Ele está com sua presa. Ele está ali com aquele animal que talvez ele ainda vá devorar, preso aos seus dentes. Os especialistas dizem que os crocodilos têm a mordida mais pesada do reino animal. A força da mordida de um crocodilo, a pressão que ele impõe ali ao fechar os dentes, pode chegar até 1.700 quilos, ou seja, é fatal. E quando esse animal fecha os dentes, é difícil abrir. É quase impossível abrir. E como um crocodilo feroz, com a sua presa à boca, o diabo quer prender você. O diabo quer pôr você em seus dentes. O diabo quer dominar você. Antes mesmo de devorar, ele quer ter esse domínio sobre você. Prender você, aprisionar você, dominar você. Mas o salmista diz aqui, bendito seja o Senhor. E se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, nós estaríamos presos nas garras e na mordida de Satanás. Estaríamos presos nos seus dentes, dominados por Satanás. E o Senhor Jesus quer libertar você de toda a dominação do império satânico, demônios, principados e potestades que querem dominar você, acorrentar a sua família, acorrentar você e sua história, quer te trazer problemas, quer te trazer feridas, quer trazer angústia para a sua vida e destruir a sua história. O diabo quer dominar você, mas saiba de uma coisa, que se o Senhor está ao seu lado, Ele jamais poderá prender você nos seus terríveis dentes, porque o Senhor é quem nos livra, o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos mantém longe das presas malignas de Satanás. Nós não seremos engolidos, nós não seremos arrastados, nós não seremos dominados por Satanás, porque o Senhor esteve ao nosso lado até aqui. E esse mesmo Deus que esteve ao nosso lado continuará estando com você que está aí,
crendo e tenha certeza e a convicção em seu coração de que você também é filho de Deus, você também pertence ao Senhor. Ele vai continuar ao seu lado, vai continuar te protegendo, te livrando do mal, te abençoando, cuidando de você. Mas ainda, irmãos, ele diz no verso 7, a nossa alma foi salva como um pássaro do laço do passarinheiro. Rompeu-se o laço e nós escapamos. A exemplo do Salmo 91, o diabo ele é comparado a um passarinheiro. E nós, quando estamos à mercê da vida, longe de Deus, somos presa fácil de Satanás. Ele joga o seu laço, arma a sua armadilha e como passarinhos nós somos engaiolados, somos presos, somos enlaçados. E ele jogou o seu laço para tentar ferir a mim e a você. Se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, nós estaríamos presos também. Essa quarta ação de Satanás é a ação de capturar você. Ele não só quer te engolir, te arrastar, não só quer te dominar, mas ele quer também capturá-lo, quer prendê-lo, quer a todo instante se lançar contra você, lançar suas armadilhas, suas setas malignas, pôr armadilhas no seu caminho, jogar laços contra você. Mas quando nós estamos no Senhor, e o Senhor está ao nosso lado, nós somos protegidos por Deus. Somos guardados pelo Senhor. Somos livres do mal. O Senhor é quem nos livra do mal. O Senhor é quem nos livra do laço do passarinheiro e, como diz no Salmo 91, da peste perniciosa. Olha o que ele diz no Salmo 91. Ele livra você, verso 2, né? Do Salmo 91, do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O Senhor é quem nos livra de todas essas intenções malignas e diabólicas de Satanás contra mim e contra você. Ele quer te prejudicar, quer capturar você. Ele não se cansa disso, não esqueça disso, que a todo momento Satanás está tentando de alguma maneira achar uma brecha na sua vida espiritual, na sua comunhão com Deus, para capturar você para sempre. E eu e você precisamos estar atentos, especialmente nesses últimos dias. Eu e você precisamos estar alertas. Eu e você precisamos estar vigilantes diante de Deus para que possamos vencer todas essas astúcias de Satanás contra nós. Precisamos estar espertos. O diabo quer nos derrubar, mas mais do que espertos, nós precisamos estar guardados pelo Senhor, porque nós não poderíamos escapar, irmãos, de nenhuma das ciladas de Satanás, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado. Mas eu quero encerrar dizendo, no verso 8, quando ele diz assim, o nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Irmãos, diante das crises que nós estamos vivendo, crise econômica, crise na saúde, você liga o noticiário e você vê só más notícias, notícias terríveis. Você talvez entra nas redes sociais e o que mais você vê são pessoas lamentando a morte de entes queridos. É luto. Como disse certa profecia no ano passado e retrasado, uma irmã que eu não conheço, mas o seu vídeo foi compartilhado aí, e o que ela disse faz muito sentido, que o que estava por vir era velório em cima de velório. E nós chegamos nesse tempo. E quão infeliz é esse momento para a humanidade. Quão terrível é essa realidade de velório em cima de velório, morte atrás de morte, pessoas sofrendo luto, famílias inteiras. Quantos casos você talvez ouviu de que morreu o pai, morreu a mãe, morreu o filho, e que morreu 3 ou 4 entes de uma mesma família. E nós estamos diante desse cenário. E as pessoas pensam que o socorro vai ser a vacina. Outras pensam que é o tratamento precoce. Outras pensam que é o investimento em laboratórios. Outras pensam que é o investimento em mais leitos de UTI, em mais hospitais. Outras pensam que o socorro é quando nós não tivermos mais corrupção na política. Mas sabe de uma coisa, que nada disso é o socorro, de fato. Porque a palavra de Deus nos diz aqui no Salmo
124, verso 8. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. É no nome do Senhor que está o nosso socorro. É nele que nós somos socorridos, né? Como diz o salmista no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Como diz o salmista no Salmo 34, verso 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas elas. O Senhor os livra. É Deus quem pode socorrer você. A sua esperança não deve estar na medicina, não deve estar nos homens. Eles frustrarão você. A sua esperança deve estar no Senhor da glória, aquele que criou todas as coisas e que permitiu toda essa catástrofe. É Ele que lançou as pragas no Egito e Ele que tirou, fez cessar. É Ele que lançou as pragas sobre Israel no episódio do recenseamento de Davi. E ali por 3 dias aquela praga consumiu homens e destruiu famílias. Mas aí o Senhor diz, a palavra de Deus diz que Davi elevou a Deus um holocausto, buscou o perdão de Deus, o arrependimento de Deus, colocou diante do Senhor para se arrepender diante de Deus e buscar o perdão do Senhor. E aquele holocausto ali na Eira de Araúna que ele ofereceu ao Senhor em oferta de sacrifício, em adoração, e o Senhor fez cessar a praga. Deus está esperando que eu e você façamos o mesmo, de nos colocarmos diante do Senhor para que a praga cesse. Mas o fato é, irmãos, que a nossa esperança de dias melhores não está em nada do que os homens prometam ou do que está as circunstâncias à nossa volta, mas está no nome do Senhor dos Exércitos. Aqueles que conhecem a Deus, que sentem a presença de Deus, que um dia foram salvos em Cristo Jesus, têm a certeza, a convicção de que a sua esperança não é o homem, mas é o Senhor que criou todas as coisas. Guarde essa palavra em seu coração. Nesses últimos tempos, a nossa luta, mais do que nunca, é no âmbito espiritual. A nossa guerra é no mundo espiritual. E eu e você somos soldados de Cristo. Fomos alistados no exército de Deus para servirmos ao Senhor, para ministrarmos aos corações, para sermos luz àqueles que estão em trevas, para sermos sal naqueles que estão destemperados, para sermos influência para aqueles que estão desesperados, sermos a esperança deles, sermos uma saída em Cristo Jesus para esses homens. Eu e você temos a solução, é o nome do Senhor dos Exércitos, e você deve guardar isso no seu coração e deve propagar isso aos 4 cantos da terra, que o nome do Senhor dos Exércitos é o socorro que nós bem precisamos.